Posso começar? Não, fica à vontade. Defesa do Rafael, essa dimensão do Rafael, queria agradecer ao André, o Paulinho e o César por ter aceitado o convite aqui para fazer a defesa. Bom, Rafael, então você tem de 40 a 60 minutos para defender, aí depois da defesa, depois que você apresentar, a gente vai fazer os questionamentos e depois a gente faz a avaliação. Tá legal. Reforçando o que o Francisco falou, agradeço muito vocês terem aceito o nosso convite para fazer parte da minha banca. Muito obrigado. Obrigado por estarem aqui. E agradeço especialmente ao professor Francisco mesmo por ter me orientado, a oportunidade de ter desenvolvido esse trabalho. Meu trabalho é intitulado Análise da Rede de Produtos Comprado em Conjunto no Comércio Eletrônico, porque eu construí uma rede a partir de dados da plataforma de comércio eletrônico, rede de produtos relacionados que foram comprados por um mesmo cliente. E eu analisei essa rede. Quais foram os objetivos principais que eu tive no desenvolvimento desse trabalho? Primeiro, eu quis testar se a utilização de métricas de rede, mais especificamente medidas de centralidade, são suficientes para gerar bons modelos preditivos. Utilizando apenas esses atributos como atributos preditivos, se eu consigo bons resultados ou não. Esse era o meu primeiro objetivo. Segundo, aqui para estudar um pouco da característica mesmo da rede que eu construí. Será que os produtos melhores avaliados, aqueles com melhor nota dada pelos clientes na plataforma, são os hubs? Será que eles são os nós mais centrais da rede ou não? E o meu terceiro objetivo principal era desenvolver um web crawler próprio. No início da pesquisa eu tentei encontrar algumas ferramentas, não encontrei uma ferramenta satisfatória e eu dediquei boa parte do meu tempo, do meu esforço desenvolvendo esse sistema. Inclusive disponibilizei em código livre na plataforma do GitHub. E depois vou até mostrar rapidinho funcionando para vocês, enfim, seus alunos de vocês poderem utilizar no futuro e tudo. Eu estarei super disposto a dar qualquer tipo de suporte e ajudar nisso aí. Quais foram as contribuições, então, de fato, dados esses objetivos? Eu confirmei a hipótese de que sim, em alguns casos, é possível utilizar apenas as medidas de centralidade e conseguir um bom resultado. Eu testei dois problemas diferentes. Primeiro, previsão de preço, então estimar o preço de um produto, e depois a previsão de ligação entre nós. Peguei um nó e eu queria saber se os outros nós da rede, os outros produtos, estavam relacionados com ele ou não. Para o primeiro problema do preço, eu não consegui um resultado bom. Eu vou mostrar isso. Não consegui, apenas utilizando essas propriedades, não consegui nenhum resultado satisfatório. Mas para o segundo caso, sim. A segunda contribuição. Eu não consegui identificar uma correlação clara entre a nota dada pelos clientes e o fato dele ser um hub, ser um nó central à rede. Não consegui encontrar essa correlação. Mas acabei achando, só que não era a minha hipótese inicial, então é um pouco mais fraco, mas eu consegui percebendo que existe uma correlação com outro atributo que eu vou mostrar. E eu consegui sim disponibilizar o WebCrawler. Ele tem uma performance, também a princípio usei como métrica o meu notebook pessoal para colocar, mas dá para subir, ser mais ou menos, dependendo de como que você faz rodar esse sistema. E como eu falei, ele está disponibilizado em código livre, com todas as licenças abertas para qualquer pessoa usar. Contextualizando um pouquinho aqui onde que meu trabalho se enquadra dentro de tudo que já foi feito antes. Ele está na intersecção de três áreas de estudo: sistemas de recomendação, redes e comércio eletrônico também. Então, contextualizando um pouco, redes já são estudadas há alguns séculos. A primeira representação conhecida de grafo foi feita por Euler, mas de forma mais moderna, mais contemporânea, na década de 30. Tivemos diversos trabalhos de sociologia que utilizavam grafos publicados por Cone. Na década de 70 veio Harary na área de exatas, que também era um amplo utilizador dessa ferramenta. Coloquei esses dois aqui como exemplos da mudança de paradigma que teve. Na década de 30, esse sociólogo estava preocupado em propriedades individuais de cada nó. Ele utilizava redes para representar algumas redes sociais pequenas e ele utilizava como uma ilustração mesmo para entender as propriedades de cada nó. Já Harary não, começou a trabalhar com métricas globais, propriedades globais da rede, utilizando mais matemática em cima de redes. Redes continuaram avançando na década de 90. Tivemos a publicação dos modelos de Small World por Watts e Strogatz e o modelo Lei de Potência por Barabás e Albert, que deram um grande empurrão na área de redes. E na década de 2000 e 2010 tivemos outros trabalhos que acabaram juntando a área.
voltar para o slide anterior aqui, que eu acabei pulando. Na década de 80, agora mudando um pouco, colocando redes de lado e falando de sistema de recomendação, na década de 80 tivemos o surgimento, na verdade a popularização de filtros colaborativos, que é um tipo de sistema de recomendação. Dada a forte popularização da internet, isso aí veio naturalmente também a grande quantidade de lixo eletrônico, veio junto com ela. Então ainda não tinha World Wide Web como a gente conhece, que era da década de 90, mas já tinha fóruns e correio eletrônico, outros tipos de coisas. E para conter essa grande quantidade de lixo eletrônico foi necessário o forte desenvolvimento desses filtros, que na época dependia do especialista do domínio, para conseguir marcar whitelist, blacklist, mensagens boas, mensagens legítimas, lixo. E na década de 90 e posteriormente até hoje, esses modelos foram sendo melhorados e dependendo cada vez menos do especialista do domínio, mais de um alto aprendizado, né? Na década de 90, vários daqueles filtros foram estudados, inclusive FAB, Sightseer, Folks, alguns que talvez quem utilizou naquela época conhecesse. Na década de 2000, então essas três áreas que eu falei começaram a se juntar. Tivemos diversos trabalhos do grupo do Barabase e de outros autores em redes. Alguns artigos mostram que Amazon e eBay, em 2001, já estavam se beneficiando financeiramente de sistemas de recomendação nas suas plataformas de comércio eletrônico. Já tivemos a publicação de alguns sistemas de recomendação que funcionavam 100% com base nas fórmulas de Newman, então totalmente grafo-centrados. Interessante esse segundo ponto, que hoje se você vê o top of mind mundial de empresas de comércio eletrônico, se você perguntar para qualquer pessoa, provavelmente esses dois vão estar na lista ali dos 5 mais. Alibaba, talvez alguns outros, mas eBay e Amazon estão lá, e são dos dois que desde o início, há mais de 15 anos, vem investindo nessas áreas. Na década de 2000 também, em 2006, tivemos a publicação de um trabalho que também construiu uma rede de produtos comprados da plataforma da Amazon para estudar algumas outras propriedades. O Newman, ele evidenciou aquilo que eu já comentei anteriormente, que agora a preocupação, o foco é totalmente outro em estudo de redes com essas métricas globais. Na década de 2010, tivemos estudo de redes funcionais, estudo da própria evolução da rede de plataformas de comércio eletrônico. Então, teve um estudo que pegou os players e viu a evolução das plataformas de comércio eletrônico. Percebeu que essa coisa do rich gets richer não funcionou tão bem, porque alguns players saíram do mercado e outros apareceram. Ele até sugeriu o fit gets richer no lugar, o mais fit para aquele problema, né? E tivemos vários trabalhos com sistemas de recomendação baseados em DTG, Directed Trust Graph, com propagação de confiança. Rede de propagação de confiança para conseguir criar recomendações mais apropriadas. Tivemos também reviews de trabalhos relacionados com comércio eletrônico, e dois dos termos mais comuns são Trust e Consumer Behavior, que mostra até porque são sempre bem-vindos trabalhos que relacionam propagação de confiança dentro de uma rede na hora de sugerir recomendações. Tivemos trabalhos sobre bundles de produtos, que são os combos, e bastante coisa relacionada com contexto, fatores externos na hora de você poder dar uma recomendação de qualidade para o usuário. Então, dentro desse contexto, vou apresentar alguns conceitos básicos que vão embasar um pouco dos meus resultados depois. Começando pelo começo, aqui é aquela parte maçante, mas eu vou passar rapidamente por isso, ok? Grafo é a representação matemática da rede utilizada pela primeira vez conhecida por Euler para resolver o problema das pontes de Königsberg. É uma tupla G composta por N, L, F, sendo N o conjunto de nós, L o conjunto de ligações e F a função que mapeia cada uma das ligações para um par de nós. Uma forma de representar isso muito útil para a gente é da matriz adjacência, aqui denotada por A, N por N, uma matriz quadrada com as dimensões, a quantidade de nós da rede, e a definição dessa matriz é feita dessa forma. Cada elemento A e J é 1 se tem uma ligação que sai de I e vai para J, e 0 se não tem. Essa definição, esse é um grafo simples, então ele está representando a mesma informação que tem na matriz adjacência desse slide aqui. Então são duas formas de representar a mesma coisa. Essa aqui era a preferida de Cone na década de 30, e essa aqui a gente usa na aula, mas enfim, depois, claro que para resolver os problemas computacionais também não é assim que você vai representar, por causa de matrizes esparsas, esse tipo de coisa. Você vai querer otimizar a utilização de memória.
A definição que eu mostrei antes ali dos elementos A e J é 1 ou 0, ela funciona para redes do tipo não dirigidas e dirigidas, que são alguns tipos que eu vou mostrar aqui agora. Rede não dirigida é quando você não tem um sentido preferencial, um sentido de ligação, simplesmente a ligação existe ou não existe. Já a rede dirigida, ela ganha uma propriedade a mais, você tem um sentido. Então, se você tem 5 nós na rede e eu tenho um nó conectado a outro, você quer dizer qual que é o sentido da conexão. Por exemplo, você pode querer modelar uma rede de transações comerciais e querer indicar que os parceiros comerciais podem querer fazer ligação sentido fluxo do dinheiro. Então, uma seta significa que o dinheiro saiu de um nó e foi para outro nó dessa rede comercial. Então, aqui é uma rede não dirigida e essa rede dirigida, ali aquela parte mais grossa, representa onde está chegando a ligação. Isso aqui é uma limitação do software que eu utilizei mesmo, que é o do NetworkX, ele já gera automaticamente dessa forma. E uma última que eu vou mostrar, um outro tipo é redes com peso, já generalizando um pouco. Em vez de você simplesmente não ter a ligação e ter, você pode dar pesos, colocar um valor de quanto representa aquela ligação, quão forte ela é. E o quarto tipo que eu quis escolher, claro que essa lista não é exaustiva, você pode definir diversos critérios para definir os tipos de rede, mas eu estou falando de redes bipartidas, que são quando você tem duas classes diferentes de nós e elas não se conectam entre si, simplesmente conectam ao nó da segunda classe. Então aqui os nós verdes, eles só se conectam aos nós azuis, como você pode ver. Por que eu escolhi esses 4? Porque desde a origem do trabalho, quando a gente começou a pensar nele, precisa ser escolhido como você quer representar essa informação para poder trabalhar em cima dela. Na verdade, uma das opções mais naturais de ser imaginada é essa rede bipartida para o trabalho que eu fiz. Porque eu construí exatamente isso. Redes de produtos comprados por um mesmo cliente. Então, produtos comprados por um mesmo cliente. Só que eu não tenho acesso a essas informações. Então, eu tive que tirar isso aqui para escanteio. Se eu tivesse acesso ao banco de dados privado da plataforma de comércio eletrônico, eu saberia todos os clientes que compraram, todos os produtos comprados por ele e construiria isso aqui. E me traria algumas informações bem relevantes. Mas, enfim, não consegui fazer isso. A mesma coisa para redes com peso. Se eu soubesse a quantidade de vezes que os produtos no passado foram comprados em conjunto, eu poderia ter outras informações mais interessantes, mas também não tenho. Então eu tive que escolher entre rede dirigida e não dirigida. No caso, da forma como o web crawler funciona, eu poderia até ter escolhido fazer uma rede dirigida, porque não é simétrico ali. Quando eu entro na página de um produto, até por questões de usabilidade do usuário, tudo, ele não vai apresentar os 400 produtos relacionados, vai escolher alguns. Então eu poderia ter feito uma rede dirigida. O link saiu daqui e foi para lá. Mas dada a natureza do que eu estava analisando, são produtos que foram comprados em conjunto e eles são limitados por questão de interface, na minha opinião. Então eu preferi modelar como uma rede não dirigida. Conceitos básicos que eu utilizo mais para frente também. O vizinho de um nó, que são todos os nós conectados diretamente a um outro nó. Então aqui são os vizinhos do nó 6. E a gente usa essa mesma definição para calcular o grau de um nó, que é a quantidade de vizinhos. Ela também pode ser calculada pela representação da matriz da adjacência, somando uma linha da matriz. Então, para dado i, você soma todos os valores de j, você tem o grau do nó i. Distribuição de grau é uma função p de k que determina a probabilidade de um determinado nó ter grau k. Então, se você tem uma rede que tem graus 1, 2 e 3, por exemplo, e você quer a probabilidade de k igual a 3, que é 25%, se você for ver na sua distribuição, você vai ter 25% de chance de pegar por acaso ali um nó que tem grau 3, dentro de todos os outros nós. Uma distribuição bem especial que eu escolhi de colocar aqui, que é a lei de potência. Por quê? Ela sempre aparece, ela é recorrente em redes reais que a gente pesquisa. Não é necessariamente que uma rede real vai seguir essa lei, mas muitas vezes acontece. Então você tem que essa distribuição de lei de potência, P de K é igual a uma constante, vezes o próprio grau, que é o K, elevado a um coeficiente menos gama. Sabendo que é uma distribuição de probabilidade, a gente tem essas condições de contorno, sempre tem que ser positivo ou nulo, e a integral, no caso somatória, tem que dar 1.
é possível calcular o valor dessa constante. Isso aqui agora é bem importante mesmo. Tudo é importante, mas isso é mais porque está relacionado com aquela minha primeira hipótese. Medidas de centralidade. O que são as medidas de centralidade? É uma forma de você medir a importância de um nó dentro de uma rede. Você tem, por exemplo, uma rede social, o Facebook, quer saber quais são os usuários importantes da rede social. Medida de centralidade tenta trazer essa resposta, quem são os mais importantes. A primeira, que é mais intuitiva, é o próprio grau. Então, pelo número de vizinhos que você tem de um nó, você sabe o grau dele e ele já é uma boa medida de centralidade. Então, você tem uma personalidade política que tem 10 milhões de seguidores no Facebook, ou amigos. Ele é mais importante, talvez, para a rede do que eu, que tenho 2 amigos no Facebook. Outra, closeness centrality. Cada uma, não existe melhor forma de representar a medida de centralidade, isso eu quero deixar claro. São formas diferentes, cada uma tenta entender aspectos diferentes para trazer a importância de um nó. Uma segunda alternativa, em vez de usar o grau, posso usar o closeness centrality, que ela é uma medida que ela é calculada com base nas distâncias de cada nó para todos os outros da rede. Então, a gente tem uma rede com 5 nós. Eu pego o nó 2, pego a distância dele para todos os outros nós, somo, coloco aqui embaixo, no denominador, e eu vou ter um closeness centrality. Então, quanto mais alto, menor é a somatória das distâncias. Então, ele está mais próximo de todos os outros nós da rede, ele pode ser considerado mais central, mais importante. Tem essa limitação que isso só funciona para um único componente, essa somatória, inclusive foi algo apresentado, né, na qualificação. Tinha um probleminha nesse mesmo slide da última vez. Between centrality é uma terceira forma de você medir a importância de um nó da rede. Aqui eu tentei explicar isso bem melhor no meu trabalho escrito, até porque eu fiz passo a passo como calcula, porque eu acho bem interessante esse tipo de medida para a gente saber na base como é que funciona. Aqui só tem um slide, eu não fiz a tabelinha, mas essa é aquela medida de centralidade baseada na tabelinha. Você pega todos os menores caminhos existentes na rede e para cada nó, então para o nó I, você pega, existem 20 menores caminhos da rede. Quantos passam pelo nó I? 3. Então ele vai ter uma between centrality proporcional, na verdade a somatória é 3, dividida por um fator que acontece quando você tem 2 menores caminhos entre o mesmo par de nó, 2 ou mais. Então você normaliza por esse fator G. Mas basicamente, tirando esse detalhe do G e tudo que são mais para resolver casos limite ali, você tem a quantidade de menores caminhos que passam por ali. Essa é uma boa forma também de medir a centralidade e a importância de um nó na rede. Próxima medida muito boa também é a Eigenvector Centrality. Ele, na verdade, é o método das potências, aplicado em redes. Então você começa com um vetor unitário de tamanho n, que é o número de nós da sua rede, e você utiliza a sua própria matriz adjacência A como operador iterativo. Então ele é um método iterativo, você começa com esse vetor, faz a matriz multiplicada pelo vetor e vai fazendo isso de forma recorrente, até chegar no seu critério de parada. Chegando no seu critério de parada, você vai ter um autovetor em que cada posição do seu vetor representa a importância de cada um dos n nós. No meu trabalho escrito eu apresentei o PageRank, a mais também que eu não coloquei aqui, e existem diversas outras medidas de centralidade que também eu não saía do escopo do meu trabalho. Apresentei algumas das principais. E eu apresentei algumas aqui na apresentação, escolhi, porque por razões técnicas mesmo, velocidade de processamento e tudo, não consegui utilizar todas. Inclusive foi uma discussão que a gente teve, eu como orientador, que algumas assim não converge, o cálculo demora muito para calcular e aí fica impraticável de ficar explorando os dados, testando. Então desde o início da pesquisa eu me limitei para essas 3 medidas, grau, betweenness e Eigenvector Centrality, que eram rápidas de calcular. Agora apresentar alguns modelos de rede que foram importantes no desenvolvimento dessa ciência de redes. Modelo de rede primeiro, aleatório, ele desconsidera qualquer atribuição preferencial entre os nós. Os modelos bem populares são de Erdős e Rényi e o outro de Gilbert.
são um pouco diferentes entre si, mas os dois conseguem gerar redes aleatórias. Para algumas propriedades é mais interessante calcular com base na de Gilbert, para algumas outras é mais interessante Erdős e Rényi. Mas são redes aleatórias. Esse modelo é da década de 50 e ele foi bastante importante para conseguir testar algumas propriedades de redes. Dadas algumas limitações, é um avanço, a ciência, claro, um avanço. Na década de 90, Watts e Strogatz perceberam que o modelo anterior que eles estavam utilizando, de redes aleatórias e outros modelos, não era suficiente para representar algumas informações que eles conseguiram perceber em redes reais. Mais especificamente, o efeito pequeno mundo associado com alta clusterização local da rede. Eles perceberam, estudando algumas redes, por exemplo, de bases de cinema e redes que estavam disponíveis na internet, perceberam que normalmente em redes reais você tem alta clusterização local, então você tem uma alta probabilidade do seu amigo, do seu amigo ser seu amigo também, aquela coisa das panelinhas, né? Só que redes reais, pelo menos redes sociais, costumam ter um efeito pequeno mundo. Então você ao mesmo tempo tem as panelinhas, mas a distância máxima, o diâmetro da rede, a distância média é pequeno. E os modelos anteriores não conseguiam trazer essa informação, então tinha alguma coisa faltando. E eles conseguiram criar um novo modelo com base nos parâmetros MP, que você constrói essa rede, seguindo o modelo deles, você constrói uma rede em anel, você primeiro dispõe os nós em anel, a partir do parâmetro M, por exemplo, 2, é o número de ligações que você já vai colocar inicialmente para os nós do sentido horário. Então começou apenas com os nós, fez 2 ligações para M igual a 2, depois quando você terminar de conectar tudo, você usa a probabilidade limiar P para reconectar. Então se a probabilidade de reconexão na verdade, se P é igual a 0.1, tem probabilidade 0.1 de ser reconectado. Você sorteia um número, e aí algumas dessas ligações vão ser sorteadas por acaso, de forma uniforme entre todos os outros nós da rede, e você vai ter alguma coisa nesse sentido. Algumas ligações são quebradas e reconectadas com outros nós. O legal disso aqui é que você vai de uma rede altamente clusterizada em anel com P igual a 0, e chegando em P igual a 1, você volta numa rede igualzinha à de Gilbert, que é a rede aleatória. Porque a de Gilbert é exatamente assim. Você pega os nós e depois para cada par... Na verdade não é exatamente assim, mas é parecido. A de Gilbert, para cada possível ligação entre dois nós, você calcula uma probabilidade P e fala se existe ou não existe aquela ligação. E a parte interessante está no meio. Quer dizer, tudo é interessante, mas no meio aqui você tem P maior que 0 e P menor que 1, você vai ter essas propriedades que eu falei. Vai ter alto índice de clusterização local, alto coeficiente de clusterização, só que essas poucas ligações ali que vão para o outro lado da rede já diminuem drasticamente o diâmetro da rede. Inclusive, esse efeito pequeno mundo é exatamente isso. Matematicamente, é que o diâmetro da rede, ou a distância média entre a rede, tende a ser proporcional a log do número de nós, e não ao número de nós propriamente dito. E um ano depois, isso veio bem rápido, Barabás e Albert, enfim, trabalhando em redes até similares à de Watts e Strogatz se utilizaram no ano de 98. Em 99 eles perceberam mais uma limitação. Então o modelo Small World, legal, trouxe algumas propriedades interessantes, mas ainda faltou. E o que faltou? Desculpa. Faltou justamente a distribuição Celei de potência. Eles conseguiram, pela primeira vez, convergiu, sempre assim, né? Convergiu, eles tinham acesso a bases de dados diferentes que outros pesquisadores no passado não tinham, principalmente proveniente da internet, que facilitou a criação de bases de dados grandes. Então eles utilizaram a rede da World Wide Web e perceberam que nenhuma das distribuições de probabilidade de distribuição de grau dada pelos modelos anteriores conseguia reproduzir a distribuição de grau da rede real da World Wide Web. Então eles fizeram um crawler na época, pegaram as páginas, parecido com o que o Google faz, pegaram as páginas para cada link, fizeram uma rede parecida com a que eu fiz no meu trabalho e caiu uma lei de potência. E não tinha isso nos anteriores. E aí, a partir desses 2 passos, esses 2 princípios de construção de uma rede, adição sucessiva de nós e ligação preferencial entre nós, eles conseguiram trazer essa propriedade.
Isso aqui é a fonte direta do autor mesmo, do trabalho original deles, que mostra qual que é a distribuição típica de lei de potência, o formato. Então você vai ver a lei de potência em escala log-log, normalmente vai ter essa região de reta. Quer dizer, tem essa região de reta. O coeficiente angular é igual ao próprio gama. Então ele tem o decaimento. E por último aqui o modelo de configuração, que ele permite bastante poder para você fazer estudos com distribuições de grau arbitrária. O modelo da década de 70, que por meio de 3 passos, que já está ali no outro slide direto, você consegue construir uma rede com qualquer distribuição de grau que você queira. É um modelo bem poderoso. Primeiro você começa, assim como o modelo Pequeno Mundo, você começa dispondo os seus nós na rede. Em seguida, você já tem uma distribuição de grau arbitrária que você queira montar para estudar as propriedades dela. No caso aqui, 2 nós com grau 1, 3 com grau 2 e por aí vai. Você cria esses stubs que são meia arestas e simplesmente depois reconecta. Falando é fácil, vai ter hora que você vai tentar conectar e não vai fechar ali, mas é só você ir reconstruindo até você conseguir fechar todas as meia ligações. Dessa forma eu tenho uma distribuição de grau arbitrária do jeito que eu quero para pesquisar, ela é muito poderoso. Agora mudando totalmente de assunto, indo para a parte de HTTP, só para isso falar bem rápido, eu prefiro mostrar essa parte de web crawler porque não... Enfim, mas é importante falar. Eu utilizo principalmente os métodos HTTP para comunicar com o sistema da Amazon. O protocolo HTTP já tem várias versões, acho que se eu não me engano a gente está hoje na 2 ponto alguma coisa. E tem vários verbos do HTTP, hoje está bem mais avançado. Tem get, post, put, pat, delete, que são formas, já protocolos oficiais para você interagir em sistemas distribuídos. Uma forma de um website conectar com o outro, ou seu navegador de internet como cliente conseguir conversar com o servidor. Só que o navegador ele se baseia praticamente em só 2, get e post. Get é para você obter informações e post é para você submeter informações. Quando você digita, por exemplo, o número do seu cartão de crédito para pagar, está submetendo as informações via post. Isso aqui é importante porque se você vai fazer um web crawler, você precisa conhecer esses métodos para saber que tipo de informação você precisa enviar e quais métodos chamar no seu navegador. Na verdade, no seu web crawler, que é um navegador mais reduzido, né? Tudo na internet está relacionado com URL, Modified Resource Location, e com base nesses verbos e essas URLs você consegue fazer essa integração entre sistemas. Aqui, apresentando, normalmente quando você acessa o site da internet, ele vem nessa linguagem, que não é bem uma linguagem de programação, é uma linguagem de markup. Se você fala que é uma linguagem de programação, cientista da computação já fica maluco. Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação e é um subset do XML. O XML ele é bem comum para documentos estruturados. Por exemplo, a nota fiscal eletrônica, ela utiliza o XML, é um padrão nacional, certificado nacional, que todas as empresas têm que seguir para enviar suas notas fiscais de forma eletrônica. O XML ele é ótimo para guardar informações de forma estruturada, mas o HTML, mesmo sendo um subset, um subconjunto do XML, ele não é, porque o foco dele é outro. Então o HTML ele mistura conteúdo, assim, texto, com informações visuais, design, layout. E eu apresento isso aqui para mostrar qual que é a dificuldade disso do web crawler mesmo. Porque se a Amazon tivesse um protocolo oficial de comunicação, de integração com outros sistemas, tem empresas que fazem isso. Por exemplo, o Facebook tem a API oficial dele para você poder criar uma aplicação que consome os dados dele de forma oficial. Já a Amazon não, até por razões comerciais, né? Então, como você não tem essa forma oficial de comunicar via dados estruturados, que seria o XML ou um JSON, algum formato estruturado, você tem que cair no HTML, que é basicamente você parsear, interpretar os dados de um documento de texto, como se fosse um documento do Word. E aí que acaba trazendo parte da dificuldade. Metodologia. Eu optei de preferência por utilizar todos os softwares livres para aumentar a probabilidade de ser reproduzida essa pesquisa e não causar nenhuma dificuldade para outros pesquisadores que tentem fazer a mesma coisa. Então, tudo que eu publiquei foi baseado mesmo em softwares livres, inclusive eu tive a preocupação de pesquisar as licenças de cada um para saber se realmente eram livres ou não. Estão referenciadas aí.
Então, o navegador Firefox, biblioteca de automação Selenium, não sei se vocês conhecem, mas foi desenvolvido por uma grande empresa desenvolvedora de software, que ela faz a ponte entre uma linguagem de programação qualquer e o navegador. Então, ela faz essa parte de mandar os comandos de mais baixo nível para o navegador e você manda uns comandos de mais alto nível para ela. Então, por exemplo, você manda um comando para Selenium dizendo vá para a página google.com, digite na barra de endereço. Aí esse software digita para você e dá enter. Então você não precisa trabalhar a baixo nível controlando o mouse e teclado do navegador para fazer um web crawler. Utilizei o banco de dados MySQL, relacional mesmo. Para a parte do Python, eu optei por utilizar a direta distribuição Anaconda, porque já vinha com tudo instalado, mas as versões são essas que estão listadas. Python 2.7, NetworkX, Pandas, NumPy, aqui das principais, mas tem outras ainda que não estão nem incluídas aí, por exemplo, Matplotlib e outras bibliotecas que acabam sendo utilizadas ali de forma mais periférica no trabalho. E o interpretador PHP, que é a linguagem que eu utilizo para comandar o Selenium. E claro, como base de dados, minha fonte principal de informação foi a plataforma Amazon.com.br. Que ali, enfim, sem ela eu não consigo reproduzir essa pesquisa. O que tem na plataforma da Amazon.com.br? Entrando numa página de um produto, mais especificamente num livro, na parte de cima do site tem essas informações básicas, o título, o autor e a foto da capa. Descendo a rolagem um pouquinho, eu tenho os detalhes mais completos, com dados físicos do livro, dimensões, peso e dados cadastrais. E ainda dados relacionados com métricas aqui, a nota, a avaliação média e a posição dentro do ranking. Para cada categoria eles criam um ranking interno e você tem essa avaliação. Se você passa o mouse aqui em cima, que não dá para ver aqui, ou se você olha pelo próprio HTML, ele é mais preciso, aqui você vê uma estrela pela metade, mas não é de meia e meia estrela, ele é mais preciso do que isso, vai na casa de 1/10. Então ali se você passar o mouse vai falar nota 4.2, 4.3. E aí, mais importante do que tudo isso, rolando um pouquinho mais para baixo, você tem essa seção. Clientes que compraram este item também compraram, então quem comprou o primeiro livro também comprou esses outros 3. Eu faço aqui 2 tipos de construção de base para eu processar. Primeiro tem a rede que eu parceio todos os atributos ali para criar meus atributos preditivos completos. Só que sem nada daquelas informações de antes, peso, dados cadastrais, eu já conseguiria criar a rede. Se eu só pegasse ali o nome do livro lá em cima, viesse aqui e pegasse o nome desses livros, eu já consigo construir a rede. Só que ainda para poder testar a minha hipótese da comparação dos conjuntos de atributos, eu precisei coletar esses dados aqui também. Porque essa que tá aí a importância, mas eu não precisava a princípio disso aqui. E aí, como eu comentei antes, a API da Amazon ela não existe nada oficial, então eu precisei fazer um web crawler utilizando o Selenium para conseguir obter essas informações. E qual que é o fluxograma da aquisição de dados? Primeiro eu inicializo a fila vazia, adiciono uma URL pré-configurada para eu poder reproduzir meu trabalho. Já tinha um livro que era o meu livro inicial que eu sempre utilizei. E eu adiciono isso aqui na fila. E depois você começa o seu loop infinito ali que vai parar só quando atingir o seu critério. Número de nós coletados, ou número de ligações, ou tempo que você demorou, qualquer critério que você deseje. Esse loop aqui ele vai rodar de forma, enfim, até seu critério de parada chegar. Vai acessar a primeira URL da fila, extrai os atributos, dados cadastrais e físicos e anota tudo. Armazena isso aqui no banco de dados. Pega todos os produtos relacionados, adiciona no banco de dados também e continua essa volta. Dessa forma, o algoritmo agora já segue a busca em largura, que também foi uma das críticas na qualificação, que estava utilizando o algoritmo de busca em profundidade, que realmente, depois que eu troquei isso, depois da qualificação, nossa, ficou show, assim, porque a busca em profundidade não dava, ele ficava só ali pegando uns livros do mesmo segmento, assim, ficou excelente, foi uma das melhores dicas, obrigado. Paulino, você que falou na época. Então, para aumentar a transparência da pesquisa e ampliar o alcance das ferramentas, tudo que eu fiz
Tanto os algoritmos de aprendizagem também, quanto o web crawler, na verdade tudo, qualquer função, qualquer método que eu escrevi está no meu GitHub pessoal. Então está tudo lá para ser revisado e tudo. Eu tentei seguir as melhores práticas de engenharia de software para desenvolver o web crawler, que realmente eu desenvolvi ele como se fosse algo para ficar. Não só para eu utilizar, porque às vezes a gente faz alguma coisa rapidinho, só para eu usar aqui, pegar os dados e acabou, vou jogar fora. Não, está ali público, está bem documentado. Separei, tentei respeitar os melhores princípios, Solid, separando responsabilidade única em cada classe, está fácil de estender, utilizando inversão e injeção de dependência. Assim, é para outras pessoas pegarem e estenderem mesmo. Você pode, inclusive, criar classes adaptando para outras plataformas de comércio eletrônico. Não precisa ser necessariamente para Amazon.com.br. Porque de toda a base de códigos, grande parte dela se preocupa com a parte de concorrência para poder, em paralelo, estar todos trabalhando na mesma fila em paralelo. Então, parte do esforço está aí, parte do esforço está na própria comunicação com o Selenium. Então, sei lá, 10%, 15% que é a parte específica da Amazon. Então, está fácil de adaptar para outras plataformas também. Na parte de aprendizado de máquina, eu precisei primeiro escolher qual tecnologia que eu ia utilizar. Vi que as duas principais linguagens para cientista de dados, os mais populares, são R e Python. Eu tenho um pouco mais prática com Python do que R. PHP que eu utilizei para o web crawler, que era uma linguagem já compatível com Selenium, não é uma linguagem apropriada para esse tipo de problema, não tem bibliotecas apropriadas. Então, vendo o número de citações, eu escolhi Python, e vendo o número de citações da biblioteca scikit-learn, optei por utilizar essa ferramenta para rodar o treinamento dos meus modelos. E o que eu fiz então? Rodei o web crawler, exportei os dados do web crawler para o formato TSV, tipo CSV, separado por tabs. Os nós e ligações eu importei no Python, na biblioteca NetworkX, para poder calcular aquelas medidas de centralidade que eu comentei anteriormente. E aí, depois que eu calculei essas medidas, eu importei esse mesmo TSV com os dados dos produtos para o Pandas, que é a biblioteca de data frames do Python, para você poder tabular suas informações. Peguei os dados físicos, os cadastrais, e somei com essa etapa do NetworkX, que é das medidas de centralidade. Então, já tinha ali o meu data frame, a minha planilha com todos os dados. E aí eu rodei nos modelos Random Forest do scikit-learn. Como eram dois problemas, eu rodei o regressor e o classifier. Regressor para estimar o preço e classifier são as duas classes que eles chamam. Classifier para definir se existia ou não ligação com o nó. Tive que determinar alguns atributos. No trabalho escrito também eu apresento mais detalhes sobre isso. Mas como que foi feita a decisão de escolher o número de estimadores dentro do Random Forest. Rodei para vários cenários, percebi que não teve melhoria de performance, então eu escolhi um intermediário para também não gastar mais tempo e também não quis escolher o mais fraquinho. Testei de 10 a 80 e optei por utilizar 20 estimadores e cross-validation com K igual a 10. Agora, parte interessante, resultados. Primeiro, algumas propriedades mais gerais da rede que eu obtive para caracterizar a rede mesmo. Primeiro, diâmetro da rede. Não era minha preocupação principal achar o diâmetro exato, eu poderia ter chamado um método do NetworkX que simplesmente calcula o diâmetro da rede, mas eu preferi utilizar essa oportunidade para testar alguns métodos estocásticos. Comparei dois métodos estocásticos. No primeiro, eu peguei todos os nós da rede, que são em torno de 9.200 para esse estudo. Peguei todos os nós da rede e rodei 10 testes diferentes. Para cada um dos testes, para cada um dos experimentos, eu escolhi 1.000 pares por um acaso. Então, eu sorteava um nó, um outro nó dos 9.000, sorteava 1.000 pares e fiz isso 10 vezes e calculei a distância entre eles. Então, nesse primeiro método estocástico, eu consegui a maior distância geodésica de 7 e as distâncias médias de 4 ponto alguma coisa. E isso para comparar com o segundo método, que na minha opinião é mais interessante. O segundo método, que é parecido também estocástico, foi diferente. Repeti de novo 10 vezes o experimento, mas em vez de sortear pares dentro da rede, eu sorteava um único nó e calculava a distância para todos os outros 9.200 da rede. Então aqui eu sorteei só um nó, sorteei um outro nó e calculei todos. Por que eu achei interessante esse método? Porque você cria janelas ali de diâmetros possíveis, o que é bem interessante na minha opinião.
Então, eu obtive aqui que a maior distância geodésica, a menor das maiores distâncias geodésicas, não sei se está claro isso, mas aqui é a maior distância desse nó que foi sorteado, a maior distância dele, qualquer outro nó é 6. Então, eu sei que na pior das hipóteses, o diâmetro da rede é 12. Porque qualquer nó passando por ele e indo para outro, você consegue conectar qualquer dois nós da rede, quaisquer dois nós da rede, numa distância de 12, no máximo. E, por outro lado, a maior das maiores distâncias geodésicas é 8. Então eu sei que no mínimo o diâmetro é 8. Então eu já tenho um intervalo de 8 e 12. E como não era meu objetivo, eu fiquei aí. Também nem tive a curiosidade de simplesmente rodar um método ali. Porque, enfim, eu estava mais preocupado em testar esses métodos estocásticos mesmo. A distribuição de grau. Plotando a distribuição de grau da rede que eu construí, já de cara você olha e fala, putz, lembra alguma coisa de distribuição de lei de potência. Você tem uma alta concentração de nós de grau muito baixa e uma baixa frequência de nós de grau bem elevado. Para validar isso um pouquinho melhor, plotei em escala log-log. Continuou parecido com os trabalhos publicados por Barabasi, que mostram uma região de reta. Então, a partir de determinado grau, você começa a apresentar esse comportamento de reta. E pegando essa região aqui, 4,5 a 5,5 dando um zoom nessa região, e comparando com uma reta, você consegue ver que realmente, bem, aparenta ser uma reta. Inclusive, está próximo aos valores de referência que eu coloquei ali de 2 a 3, o coeficiente angular. Você pega aqui uma região de 1, e aqui você está subindo mais ou menos 3, então você tem um coeficiente angular negativo de mais ou menos 3, bate com os valores de referência. Continuando, só caracterizando a rede. É mais exploratório aqui, não está diretamente relacionado com aquelas minhas 3 hipóteses, os 3 objetivos. Aqui a sortatividade, grau médio dos vizinhos em função do grau. Até você consegue perceber uma correlação positiva até aqui em torno de 350 graus, depois cai um pouquinho. Mas, de forma geral, você percebe homofilia aqui. Então, nós de grau mais alto estão relacionados com outros nós de grau alto também. Agora eu vou para algumas correlações entre medidas de centralidade, também caracterizando a rede. Aqui, qual que é a preocupação com essa parte? Eu vou apresentar 3 ou 4 gráficos de correlação entre medidas de centralidade. Basicamente ver se aquelas medidas que eu apresentei antes, da importância do nó na rede, se elas têm uma correlação, porque se for tudo a correlação idêntica, muitas vezes elas vão estar representando a mesma informação para a gente. Eu quero ver se elas estão conseguindo absorver propriedades diferentes da rede. De início, between centrality em função de grau, lembrando que between centrality é o número de vezes que um nó faz parte dos menores caminhos e grau são o número de vizinhos. Então, a princípio, são medidas de centralidade totalmente divergentes da sua natureza. Mesmo assim, elas, de certa forma, apresentam essa correlação. Aqui, essas barras são o desvio padrão calculado em cima dos dados. Mesma coisa para grau e eigenvector centrality. Você consegue perceber que nós, mais centrais pela medida de grau, também são mais centrais pela medida de eigenvector centrality. E aqui, correlação entre atributos. Agora eu começo a responder um dos primeiros objetivos ali. Na verdade, eu já dei spoiler dos meus resultados ali no começo. Mas agora, fundamentando aqueles resultados, chegando na correlação entre atributos. Eu peguei a variação média que eu queria testar. A variação média, que tem o nome de rating no site da Amazon, é a nota dada pelo cliente. O cliente, tanto que comprou quanto que não comprou, pode dar a nota. De 0 a 5, de 1 a 5. Dentro da plataforma da Amazon. E aqui eu queria testar meu primeiro objetivo. Graus altos, você tem uma variação média aqui de menor que 4.2. Aqui também 4.3. E para graus mais baixos você tem nessa região de 4.4 a 4.7. A princípio isso foi um pouco frustrante porque a gente naturalmente imaginava que graus mais altos ia ter. Minha hipótese era que realmente isso ia acontecer. Mas eu peguei, tudo bem, eu não consegui aquele resultado com a avaliação, mas eu fui para o ranking. E o ranking? Essa que eu falei que era um pouco mais fraca, porque não era minha hipótese original.
que é uma coisa que eu percebi depois que o resultado já estava pronto, né? Mas e o ranking? O ranking segue, sim, essa correlação com o grau. Ranking, quanto menos é mais, né? Só para contextualizar aqui, se você tem uma posição 1 no ranking, você está super bem. Se você está na posição 50 mil no ranking, você não está tão bem naquela sua categoria de livros. E graus mais altos, normalmente, eles estão, sim, bem ranqueados dentro da plataforma. Então, aqui é alguma coisa que já faz um pouco mais de sentido. Esses dois gráficos que eu apresentei, da avaliação e do ranking, eu fiz para as 3 medidas de centralidade, para ver se de repente alguma das medidas de centralidade ela conseguia absorver alguma propriedade um pouco mais interessante do que o grau. Não fiz só para o grau. Então eu fiz a mesma coisa para o Between e Centrality. E de novo, você tem nós mais centrais de acordo com o Between e Centrality com avaliação média bem baixa. E nós menos centrais de acordo com o Between e Centrality com uma avaliação alta. Que também não funcionou legal com o que eu queria achar. Para ranking, com o Between e Centrality novamente. Os mais centrais, de acordo com o Between e Centrality, tinham uma posição no ranking boa, mas você percebe que isso aqui também não é bem suave, essa curva. E por último, fiz o mesmo para Eigenvector Centrality, para as 3. Sempre usei grau, Between e Centrality e Eigenvector Centrality. A Closeness Centrality que eu apresentei na parte teórica, ela era muito lenta para calcular. E o PageRank também. Eigenvector Centrality, pela primeira vez, aparece alguma coisa um pouco mais interessante, mas também as barras de desvio padrão são tão altas que tudo está dentro do desvio padrão, não consigo dar nada com muita certeza aqui. Mas pela primeira vez apareceu algum resultado, um cara bem central de acordo com a Eigenvector Centrality, tinha uma avaliação média bem alta. Mas, enfim, para mim esses dados não são suficientes para descartar a hipótese nula mesmo de que não tem essa correlação. Para o ranking funcionou melhor ainda. Para o Eigenvector Centrality, aí está bonitinho a queda, mesmo com os desvios padrões. Mas enfim, por isso que eu apresentei o resultado de que eu não consegui encontrar uma correlação extremamente explícita, assim. Algumas outras correlações evidentes. Aqui também caracterizando um pouco a base, foge um pouco dos objetivos principais. Mas aqui correlação de atributos físicos, principalmente, que são naturais, que você espera que você vai se encontrar num tipo de base como essa. Aqui a altura, ela é largura do livro em função de altura. Você percebe que existe uma correlação, até porque a gente está acostumado com formas geométricas convencionais, ele retangular na vertical. Mesma coisa, profundidade e grossura do livro em função do número de páginas. Profundidade em função do peso. Aqui, primeiro detalhe interessante que eu comentei, inclusive, no trabalho escrito. Se você pega todas as correlações que envolvem o atributo peso, ela tem essa região ali que é um pouco estranha. E aqui também tem o peso. Aqui o peso está no eixo Y também. E aí é mais uma hipótese, mas para ter certeza precisaria consultar a equipe interna da Amazon que desenvolveu o sistema. Mas minha hipótese é de que eles precisam... Isso eu sei, toda plataforma de comércio eletrônico obrigatoriamente precisa ter seus pesos porque eles usam isso em algoritmo de logística, de estimativa de preço, de chip. Então você não pode simplesmente ter um valor nu ali, nu ou zero, que vai falar que o frete é grátis, não tem preço. Então eles precisam ter um valor. Então o meu palpite aqui é que para valores que não existem dentro da base de dados, ou livros que são pré-lançamentos, a editora não mandou essa informação, eles colocam um valor de 415 ou 20, talvez seja a média que eles usam para estimar. Então isso acaba afetando um pouco os gráficos, mas enfim, estão por aí. Já a altura, você tem o mesmo comportamento, mas eu não acho que é a mesma explicação. Eu não acho que é dados faltantes, e sim que existem as alturas mais comuns de livros que a gente está acostumado. Então existem muitos livros com em torno de 17 centímetros de altura, outros um pouquinho maiores. E aqui são só essas correlações mesmo para mostrar esses atributos físicos. Aqui continua a largura com peso, tudo que é correlação natural que você esperaria mesmo. Aqui são os comentários que eu já falei um pouquinho sobre meus palpites. Aqui o primeiro resultado de modelo de aprendizado de máquina, importante para o primeiro objetivo meu. Aqui eu só fiz rodei as simulações para vários número de estimadores, o parâmetro do Random Forest. Vou passar rapidamente por isso aqui. No trabalho escrito eu falo um pouquinho melhor, mas foi só a forma de como selecionar os atributos para o aprendizado de máquina.
Agora, estimativa de preço. Eu utilizei como baseline esses dois caras. A média de 72,74 de toda a base que eu tinha de 9.200 produtos e a mediana de 39,25. A base, aqui estão números que antes eu tinha falado arredondado, mas são os números exatos. Eu utilizei 9.153 produtos e essa é a quantidade de ligações, 229.338. Para todos os algoritmos eu utilizei cross-validation com K igual a 10 também. Primeiro, eu vou mostrar o resultado sem comparar os atributos, para dar uma visão geral do que eu estou fazendo. Eu acho que fica um pouco mais didático dessa forma. Depois eu vou abrir o problema. É que, na verdade, eu estou alterando um pouco a forma de apresentar as informações, porque vocês vão ver que esses resultados aqui já fazem parte do meu teste que eu fiz de conjuntos. Mas vai ficar mais claro quando chegar a hora. Então, primeiro, eu comparei só o meu modelo com todos os atributos preditivos. Aqui eu utilizei peso, altura, todos os dados físicos, todos os dados cadastrais, nome do autor, idioma, editora, tudo. E ainda as medidas de centralidade. Então, eu usei tudo o que eu tinha para calcular isso aqui. Então, eu comparei em três. O meu modelo treinado, o baseline usando média e o baseline usando mediana, que a princípio eu não saberia nem qual que funcionaria melhor desses dois, usar média ou mediana como estimativa. E aqui o resultado que eu tive foi bem satisfatório. Eu consegui um erro relativo médio de 0,35, então um erro relativo médio de 35% do preço para o meu modelo treinado com todos os atributos, sendo que nos outros casos isso aí passava de 130% e 60% para a mediana. Então já mostrou que a mediana era melhor do que a média para utilizar. Se você não sabe nada e quer estimar o preço de um livro da Amazon, chuta na mediana. Desvio padrão e os erros absolutos aqui. Então dá para ver qual que é, enfim, tem tudo a ver com a mediana que eu apresentei anteriormente, que era ali em torno de, que era exatamente R$ 39,25. Então os preços estão nessa casa. Erro médio de 23, resultados satisfatórios. Uma das formas que eu mais gosto de trabalhar no início, quando você está conhecendo o que você está fazendo, é utilizar a inspeção visual mesmo, apresentações visuais para entender o que está acontecendo. Então esse gráfico aqui, ele plota preço previsto e o preço real, um scatter plot, aqui um gráfico de dispersão, sendo que a linha verde é a previsão ideal. Se meu modelo fosse perfeito e ele acertasse na mosca todos os preços, eu teria essa linha verde, mas não tenho. Eu tenho um gráfico de dispersão que vai abrindo. Aqui eles estão com uma opacidade que não é 100%, para a gente poder ver a região mais azul é onde tem maior quantidade de exemplos. Então é um scatter plot com transparência, né, em cada ponto. E dá para ver que é natural você ir abrindo isso aqui, porque o erro absoluto vai aumentando, mas o erro relativo também continua o mesmo. Então isso não tem muito problema. Como deu para ver, a maior parte ali está na região de menores preços, os livros são mais baratos, então eu dei um zoom nessa região. Dá para ver melhor o que eu estou falando. Você tem uma tendência de aumentar o erro absoluto, mas você vai manter aquele erro médio relativo. É alarme, alguma coisa que tem aqui? Incêndio? Não? Acostumado com fábrica, eles tocam o alarme. Tchau. Bem, estou confiando em vocês nessa. E agora uma outra ferramenta gráfica extremamente importante para a gente avaliar a performance do nosso algoritmo em relação aos baselines, que é a frequência relativa em função do erro relativo. O que esse gráfico ele apresenta? Que o meu modelo, que é essa curva azul, ele conseguiu, se eu quero um erro relativo menor do que 25% do preço do livro, eu vou conseguir para em torno de 33% da minha base. Então, para 33% dos meus exemplos, eu consigo um erro em torno de 25% em relação ao preço do livro. E você consegue fazer isso para qualquer erro relativo. Com qual frequência eu consigo 100%? Na verdade, é essa frequência somado com todas as outras. E aí é o segundo gráfico que, na minha opinião, é mais interessante ainda, que é a frequência relativa acumulada. Então ele pega esse gráfico anterior e já soma com todos os outros anteriores para a gente saber quantos que estão naquela faixa, ou melhor, ou menor o erro, né? melhor avaliação. E esse aqui é um dos mais interessantes na minha opinião. Então eu sei aqui que se eu quero um erro de 50% do preço estimado, eu vou conseguir
essa precisão em torno de 90% da minha base. Em torno de 90% da minha base tem um erro relativo de 50% no preço para o modelo, sendo que para os outros baselines isso é bem menor. Então, para 50% utilizando a média, você só ia acertar em 30 e tantos por cento da sua base, e aqui em torno de um pouco mais de 50%. Então, aqui você já consegue ver que realmente é melhor que o baseline. Primeiro, eu gosto de colocar ali um número escalar, a média e desvio padrão, mas é legal ver como é que isso funciona ao longo do range de preços também. Por que eu falei que eu apresentei numa ordem um pouco diferente? Porque o meu experimento foi direto comparar os 4 conjuntos de atributos. Então, aqueles dados que eu apresentei, na verdade, vieram desse primeiro cara, com todos os atributos. Porque eu acho que fica mais didático apresentar ali as ferramentas visuais de cada um. Mas, então, agora, o teste real. Vou comparar, eu separei meus modelos de aprendizagem, cada um utilizando 4 conjuntos diferentes de atributos. Primeiro, usei tudo, que é o que eu já apresentei ali, que teve essa performance de erro relativo médio de 30 e tantos por cento. Depois, utilizar tudo, menos aquelas 3 métricas de rede. E depois, utilizar só as 3 métricas e depois esse nenhum atributo. Esse cara aqui é um cara meio estranho, que está nos dois experimentos, mas eu gosto, eu faço questão de colocar, porque me ajudou no desenvolvimento e, enfim, eu gosto de mostrar também, que mostra que não tem nenhum leak, nenhum vazamento de informação para dentro do modelo. Porque em alguns casos eu tive problema porque eu precisava fazer um modelo preditivo e eu precisava deixar um ID ali dentro dele para depois conseguir fazer o referenciamento de volta. Para o resultado, para o nó 5, que tem essas propriedades, eu tive esse resultado. E aí só o fato de ter o ID ali dentro já é um vazamento de informação, que ele pode usar esse ID para saber, como é uma busca em largura, provavelmente os nós com ID próximos, eles estão próximos também, eles estão ligados entre si, então seria um leak de informação. Então eu preferi colocar nenhum, só que não tem como rodar com nenhum atributo. Então quando eu chamo de nenhum atributo, na verdade, eu sou obrigado a colocar um atributo ali que é um número aleatório. Um número aleatório que não vai ter valor nenhum para o modelo. Só injeta um ruído e mais nada. E aqui são os resultados que eu obtive. Então isso eu já apresentei para vocês anteriormente, 35%. Tudo menos rede, continua sendo 35%, o erro relativo médio. Apenas rede, 102%. Então isso aqui que não foi legal, ficou inclusive pior do que o baseline da mediana. Então entre utilizar apenas métricas de rede ou simplesmente chutar o valor da mediana, é melhor chutar o valor da mediana. Então isso aqui não ficou interessante. E utilizar nenhum atributo foi o pior dos casos. Então mostra que realmente não teve esse vazamento que eu estava preocupado. Aqui tem os mesmos, esses são exatamente o mesmo que eu apresentei anteriormente, só para ficar no padrão dos novos. Eu vou passar os slides que dá para a gente comparar. Esse aqui é usando tudo menos rede. Dá para ver que a frequência relativa acumulada não sofre quase nenhuma interferência. Então, a princípio, não deu nenhum problema eu tirar esses 3 atributos, não estavam ajudando o algoritmo. Agora, quando eu utilizei só métricas de rede, a minha linha azul já cai aqui para metade, para o meio dos baselines. Então, é melhor do que utilizar a média, mas é pior do que utilizar a mediana. Ele começa bem, dá para ver ali, que utilizar apenas métricas de rede começa bem, só que depois vai piorando. E aqui o último caso é o do ruído, que não tem valor nenhum. Ele até começa também aqui no meio, é interessante ver, mas essas linhas se cruzam. Quando você tem um erro relativo mais alto, essas linhas se cruzam. E a média do azul é pior ainda do que a média do laranja, que é o que eu apresentei na tabela anteriormente. Pelo fato de eu utilizar Random Forest, o Random Forest ele se baseia em diversas árvores de decisão, esse modelo, diversas árvores de decisão, que tenta separar o máximo possível as duas classes, usando ou entropia ou coeficiente de Gini, e sempre utilizando um pouco de aleatoriedade no meio para poder, porque senão você sempre construiria, se fosse determinístico, sempre construiria a mesma árvore de decisão. Você precisa ter aleatoriedade no meio também. Então tem hora que você tira alguns atributos e não escolhe eles nas primeiras camadas da árvore. Sendo assim, da forma como o Random Forest é construído, você automaticamente já ganha um fator de importância média, que é quantas vezes aquele atributo foi selecionado como o mais importante para fazer a primeira separação inicial dos preços.
E eu utilizo isso, junto com o meu cross-validation com k igual a 10, eu consigo... Essa coluna já vem do Random Forest dentro do Scikit-learn, com base nisso que eu expliquei. E essa coluna do desvio padrão eu ganho por causa do meu cross-validation com k igual a 10. Porque isso aqui, enfim, se fosse só uma vez, poderia ser alguma coisa por acaso e tudo mais. Então eu consigo ver os atributos mais importantes utilizados na hora de você prever o preço da base de dados dos produtos. O maior é o número de páginas, que é um atributo físico. Depois alguns atributos cadastrais, idioma aqui relacionado com o inglês. E depois volta atributos físicos, largura e altura. E a primeira medida de centralidade está na posição 6, que é até uma posição bem interessante. Que eu inclusive achei que estaria até pior do que os outros atributos. Mas é legal, então mesmo não tendo tanto efeito, o Eigenvector Centrality ele consegue extrair alguma informação para separar preços a partir dele. Está na 6ª posição de importância. Daqui a gente tira um dado curioso, na verdade eu acho um dado justo de livre comércio e tudo mais, que os atributos que mais influenciam o preço realmente são atributos que trazem mais custo para a editora. Então parece que esse mercado não leva muito em conta, assim como o mercado de moda ou carro não leva em conta simplesmente a marca, a fama do livro. As coisas que têm mais peso são coisas que trazem custo, que é o idioma, que aí você vai ter custo com importação, taxas, custo com tradutora, com licenciamento para fora do país, quantidade de páginas, quanto mais página, mais caro para imprimir o livro, né? E só começa a entrar Eigenvector Centrality e Ranking, que são atributos que você pode considerar como relacionados à importância do livro, estão aqui na posição 7 e 8. Então tem um pouco do peso disso, mas em geral é o custo de produção mesmo que define o preço do livro. Agora meu segundo problema, que eu utilizei para testar, previsão de ligação entre nós. Já deu horário ali? A gente começou com 5 de atraso? Então eu já estou finalizando também para matar. Previsão de ligação entre nós. Fiz a mesma coisa agora para resolver um outro problema. Qual que é o problema da previsão de ligação entre nós? Eu peguei um nó, arbitrariamente eu escolhi o nó 1 e desconectei ele da rede. E utilizando todos os atributos que eu tinha, os atributos cadastrais físicos, inclusive as métricas de rede, eu tentei reconectar todos os outros 9.200 nós ao nó 1. Tentei descobrir, fazer uma previsão se existia ou não existia essa ligação com o nó 1, reconstruir, né? Aqui é um pouco diferente porque é um problema de classificação. Então o que eu consigo fazer é essa distribuição de frequência, o gráfico de frequência com base na classe. O que importa aqui é eu conseguir encontrar um limiar que eu consiga separar a frequência das duas classes. Então a classe laranja é as que realmente possuem ligação, que eu sei que possuem ligação. E azul é as que eu sei que não possuem. E aqui é a probabilidade que ele deu, que o algoritmo conseguiu, de se existe a ligação. Então eu vou explicar melhor. O algoritmo, para esse cara aqui, ele falou que tem 80 e tantos % de chance de ter a ligação, mas a gente sabe que não tem. Então é uma previsão ruim dele. Ele está dando 80% de chance de ligar, mas não está. Só que esses aqui estão legais, que estão abaixo do laranja. O que importa é sempre encontrar esse ponto de corte, que vai ser a sensibilidade que você vai regular do seu classificador. Colocar o corte aqui, e aí esses aqui vão estar errados, e esses também. Mas aqui eu acerto, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Esses picos de baixo, verdadeiro negativo e verdadeiro positivo aqui. Então, começando, esse primeiro é utilizando todos os atributos, assim como eu fiz no primeiro caso. Esse, utilizando tudo menos métrica de rede, não mudou muito, a princípio assim, por esse gráfico não dá para saber, mas depois dá para ver pela matriz de confusão. O terceiro, utilizando só métricas de rede. A princípio já dá uma assustada, mudou a escala, será que está pior para separar aqui? Não, só porque esse ponto aqui ele acabou alterando a escala, levou para 0,6. Pode ver que os outros aqui estão em torno de 0,2, 0,3. Então, se você achatando esse ponto, você consegue continuar tendo uma boa separação. Inclusive, o resultado dele foi equiparável com o dos outros na matriz de confusão. E aqui, utilizando nenhum atributo, eu só obtive o ruído, que era o esperado também. Não teve nenhum leak de informação. Fiz a curva ROC também, para todos os casos. Essa aqui são as 3 que eu estou mais interessado, todos os atributos, todos menos métrica e apenas métrica. Então eu consigo uma área sob a curva bem próxima nos 3 casos. E aqui também utilizando nenhum atributo,
é o meu baseline. Com essas informações, naturalmente, se constrói a matriz de confusão também, sendo que a diagonal principal aqui são os verdadeiros negativos e verdadeiros positivos. Então, para todos os atributos, tem verdadeiros positivos de 86% e verdadeiros negativos de 83%. Aqui eu também fiz para k igual a 10 de cross-validation, então ali entre parênteses está o desvio padrão em todas as baterias. Tudo menos métrica de rede, também está dentro do desvio padrão, não mudou se a gente levar em conta o desvio padrão. E esse aqui utilizando apenas métricas de rede. Caiu o valor da média, o desvio padrão ainda está dentro, mas por outro lado, dos verdadeiros positivos caiu o valor da média, só que dos verdadeiros negativos aumentou o valor da média, só que está dentro do desvio padrão também. Então, a princípio, não tem uma diferença significativa, assim, estatisticamente significativa. Está dentro do desvio padrão nos 3 casos. E aqui, utilizando nenhum atributo, 50-50, e ele tem um viés de considerar como não conectado devido a ter 9.000 e poucos nós mesmo que não estão conectados e somente algumas dezenas que estão. Então, é isso, consegui perceber. Recapitulando, não consegui enxergar essa correlação clara entre a avaliação dos consumidores, que é a nota do consumidor e o grau, mas, por outro lado, encontrei aquela informação ali do ranking que acabou trazendo um pouco mais de felicidade. Confirmei a hipótese de que, para alguns casos, é possível utilizar apenas medidas de centralidade para usar como atributo preditivo no modelo, mas, infelizmente, para a precificação não é possível, você tem que usar a base inteira. Contribuir com ferramentas para pesquisas futuras, que eu espero que sejam utilizadas em trabalhos futuros. Mostrei a importância de estudar a importância de métricas de rede como atributos de aprendizado de máquina, pois elas geram um valor para o seu modelo. E aqui algumas sugestões. Pesquisas futuras, na minha opinião, devem focar em tentar esclarecer como que você consegue, qual que é a natureza dessa informação que consegue ajudar para um modelo, para um tipo de problema e para outro não. Por que essa discrepância? Um possível questionamento também é por que esses hubs, eu vi ali que não existia essa correlação entre hubs e nota do cliente. Por que isso acontece? Uma hipótese, também um palpite, é que quanto menor o grau, menos importante ele é da rede. É um livro que, menos importante, é um livro mais outsider ali, você consegue influenciar mais a avaliação. Então, um livro que não é tão famoso, pode ser que o próprio autor, familiares e editora dê nota 5 e você consiga levar a nota. É um palpite, precisa ser testado. Também no futuro, continuar testando qual que é a natureza dessas propriedades, da onde que está vindo o valor dessa propriedade. Como que eu consigo fazer previsão de ligação só pelas métricas de rede. E algumas outras variações também surgiram para o futuro, como, por exemplo, alterar a plataforma de comércio eletrônico, alterar os tipos de produtos estudados. E é isso. Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, agora a gente passa para a parte de